Durante a maior parte do século XX, uma casa típica custava cerca de 3 vezes a renda de uma família típica. Antes, era comum comprar imóvel com 3 anos de salário, mas isso mudou. Um estudo global analisou 95 grandes cidades e concluiu que nenhuma é acessível hoje. Até mesmo as chamadas cidades normais ficaram fora do alcance. Nesses centros, uma casa média custa mais de 5 vezes a renda de uma família comum. Em Hong Kong, Sydney e Vancouver, esse número chega a 9, 10 ou até 14 vezes a renda. E eles nem são os piores. Em Pequim e Xangai, a relação entre preço e renda costuma superar 20 ou 30 vezes, mostrando como a diferença cresce nos mercados mais pressionados. Sim, é oficial. O sonho da casa própria está morrendo em todos os países. Quando esse sonho some, muitas outras coisas também desaparecem. À medida que as casas se tornam oportunidades de investimento, ao invés de lugares para morar, as pessoas adiam ter filhos, porque não podem pagar por espaço. Recusam empregos melhores, porque mudar de cidade é caro. E as gerações mais jovens simplesmente param de economizar. Porque qual é o sentido de guardar dinheiro para algo que você nunca vai conseguir comprar mesmo? O resultado dessa mudança é uma economia estranha, onde as pessoas que constroem nossas cidades ensinam nossos filhos e mantêm tudo funcionando, não conseguem pagar para viver nos próprios lugares que mantêm vivos. Como chegamos a esse caos? Se as pessoas não conseguem pagar para morar nessas cidades, os preços ainda podem piorar. E afinal, o que seria preciso para resolver isso? A Universidade Chapman divulga anualmente o Relatório Internacional de Acessibilidade à Moradia Demografia, um dos estudos mais detalhados sobre o custo de vida. Ele compara preços de casas e renda familiar em 95 cidades, como Sydney, Toronto, Londres e São Francisco. Mostra onde o sonho da casa própria ainda existe e onde já desapareceu. Os pesquisadores usam algo chamado múltiplo mediano, que é o preço de uma casa típica, dividido pela renda anual típica de uma família. Em um mercado saudável, esse número fica em torno de 3. Este ano, algo inédito ocorreu. Pela primeira vez em 21 anos de relatório, nenhum mercado foi considerado acessível. Apesar das variações, a maioria das 95 cidades está agora classificada como seriamente ou extremamente inacessível. Ou seja, uma casa típica custa mais de 4 a 5 vezes o que uma família típica ganha. Em 12 delas, a situação piorou tanto que criaram a categoria impossivelmente inacessível, onde o preço médio de uma casa supera 9 vezes a renda média. Hong Kong lidera com 14,4 vezes a renda, seguido de Sydney, com 13,8. Depois vem São José, Vancouver e Los Angeles. E quando você começa a olhar além dessas cidades, percebe que o mesmo padrão se repete em países inteiros. Casas em cidades médias da Austrália custam quase 10 vezes a renda média. Mercados menores como Perth ou Brisbane já estão menos acessíveis que Nova York. A acessibilidade no Canadá piora desde os anos 2000. Vancouver está dentre as 4 cidades menos acessíveis do mundo há 18 anos, e Toronto também está próxima. Casas na Grande Londres custam 9 vezes a renda média. No Reino Unido, a média subiu para 56, o dobro dos anos 90. Até os Estados Unidos, famosos pelos subúrbios e casas acessíveis, passaram de 3,9 antes da pandemia para 4,8 hoje. Para contextualizar, Pittsburgh, a cidade mais acessível da lista, está em 3,2. Isso antes era comum, hoje é um milagre. Há 30 anos, quase todas essas cidades eram acessíveis. Antes, os preços das casas acompanhavam a renda, mas agora estão desvinculados. Os autores do relatório classificaram isso como ameaça existencial às famílias de renda média. E o motivo é claro para qualquer um. Quando os preços das casas sobem mais rápido do que os salários, os efeitos se espalham muito além do mercado imobiliário. Famílias adiam filhos, trabalhadores rejeitam empregos melhores por não conseguirem se mudar, e jovens perdem acesso ao que era a base da classe média: ter uma casa própria. Isso levanta a questão: se não era um problema há 30 anos, o que mudou? Antes, uma casa era um abrigo, uma necessidade básica. Hoje, integra uma estratégia global de investimento. Mas isso não se trata apenas de moradia. Nas últimas décadas, quase todos os ativos valorizaram: casas, terras, ações e obras de arte.
Porque os ricos, corporações e grandes fundos têm mais dinheiro do que nunca e buscam locais seguros para investir. Quando os ricos ganham mais dinheiro, eles não compram mais mantimentos, eles compram ativos. A habitação foi mais afetada por ser essencial e fácil de possuir, alugar ou usar como garantia de empréstimos. Ela se tornou o alvo perfeito. Isso aumentou artificialmente a demanda, enquanto ao mesmo tempo estávamos limitando arbitrariamente a oferta. Tudo começou com boas intenções, como proteger áreas verdes e controlar a expansão urbana. Mas essas intenções viraram restrições de zoneamento, limites de altura, exigências de estacionamento e aprovações demoradas, o que desacelerou a construção e aumentou o custo dos terrenos. Com o aumento das restrições, a habitação parou de funcionar como um mercado comum. Os preços refletiam a escassez causada por políticas públicas, não mais o custo dos tijolos e da mão de obra. Com a queda dos juros e mais dinheiro em circulação, mais capital disputou o mesmo número de casas. Investidores, fundos e previdência notaram que o mercado imobiliário garantia retornos estáveis e protegia da inflação. Se você pegasse dinheiro a 3% e seu imóvel valorizasse 7% ao ano, bastava ser o dono, sem morar nele. A mudança fez com que casas virassem produtos financeiros e grandes compradores adquirissem imóveis em massa. Investidores estrangeiros passaram a tratar propriedades como reserva de valor e até famílias comuns começaram a enxergar imóvel como algo que sempre valorizava. Essa onda de dinheiro foi diretamente para as cidades, que já estavam no topo da lista da demografia, onde a oferta limitada fez os preços dispararem. Em mercados como esses, quanto mais valiosos os imóveis se tornavam, mais capital eles atraíam, criando um ciclo de retroalimentação entre escassez e especulação. Enquanto isso, os salários deixaram de acompanhar. Durante a maior parte do século XX, a renda e os preços das casas andavam juntos. Com maior produtividade, trabalhadores ganhavam mais e mais casas eram construídas nas cidades. Mas, na década de 90, essas trajetórias se separaram. Automação comercial e terceirização limitaram o crescimento dos salários médios, apesar do custo de vida mais alto. Nos Estados Unidos, os salários subiram só cerca de 10% em 20 anos, enquanto os preços das casas dobraram, triplicaram ou até quadruplicaram. Décadas atrás, uma só renda bastava para comprar uma casa. Se outra pessoa trabalhasse, era possível ter uma casa maior ou morar em um bairro melhor. Quando todos passaram a ter duas rendas, os vendedores perceberam. E os preços subiram para acompanhar. Duas rendas não tornaram as casas acessíveis, só dobraram o preço delas. Com os preços subindo mais do que os salários, outra coisa ocorreu. As pessoas se endividaram mais, gastando mais com hipoteca. Bancos continuaram emprestando, já que preços altos faziam o mercado parecer seguro. Com empréstimos maiores, compradores davam lances mais altos, aumentando ainda mais os preços. Isso criou um ciclo de retroalimentação, até que a pandemia chegou e abalou o sistema. O trabalho remoto aumentou a demanda em cidades menores, mas não solucionou o problema principal. Os custos de construção explodiram, as cadeias de suprimentos quebraram, a inflação disparou, os preços dos materiais subiram e a falta de mão de obra desacelerou todos os projetos. Com a alta dos juros, pegar empréstimo ficou caro, mas os preços não caíram porque ninguém queria vender. Milhões de donos de imóveis presos a hipotecas com taxas baixas não quiseram se mudar, congelando a oferta. Governos tentaram ajudar, mas geralmente de forma equivocada, oferecendo mais isenções, subsídios e incentivos a compradores iniciantes. O problema é que, quando não se pode construir mais casas, dar mais dinheiro para as pessoas não faz os preços caírem. Isso só faz com que os compradores disputem ainda mais pelas mesmas casas. Então, se você analisar, a resposta para o que mudou não é uma coisa só. É uma reação em cadeia. Restringimos o uso da terra, inundamos o sistema com dinheiro e deixamos os salários estagnados enquanto os preços dos ativos dispararam. Quando as bases do sistema racharam, insistimos em soluções rápidas, empilhando mais tijolos e esperando que a gravidade aliviasse. Foi assim que lugares impossíveis de pagar para morar surgiram. Por isso, as cidades mais ricas do mundo lideram a lista dos lugares menos acessíveis. O que isso representa para quem mora nesses locais? Para milhões de famílias de classe média, ter casa própria deixou de ser uma opção. Em Los Angeles, Sydney e Nova York, muitos inquilinos gastam 30% a 35% da renda só com moradia, acima do que economistas consideram acessível. O comprador de imóvel pela primeira vez, em média, agora está no final dos 30 ou início dos 40 anos,
uma década inteira mais velho do que seus pais estavam quando compraram a primeira casa. Quando não conseguem pagar para morar perto do trabalho, as pessoas deixam de buscar oportunidades. Nos Estados Unidos da América e Canadá, pessoas estão trocando grandes cidades por pequenas, fenômeno chamado de contra-urbanização. Apesar de parecer positivo para a região, isso faz com que cidades produtivas percam os trabalhadores que as mantêm funcionando: professores, enfermeiros, profissionais de ofícios e da hospitalidade. Um mercado imobiliário travado também bloqueia o mercado de trabalho. A produtividade cai, a inovação demora e a desigualdade aumenta. Porque, enquanto inquilinos e compradores de primeira viagem ficam para trás, os proprietários atuais continuam ficando mais ricos. A cada ano, suas casas valorizam. Não porque trabalharam mais horas ou inventaram algo novo, mas porque a escassez fez com que suas propriedades valessem mais. O valor dos imóveis no mundo equivale a 3,5 vezes o produto interno bruto global anual. Mesmo quem consegue entrar nessa escada, pagar preços tão altos parece jogo de azar. Dívida elevada, risco alto e o receio de um choque econômico desestabilizar tudo. Tem como evitar isso? Alguns países já tentam. A Nova Zelândia lançou, em 2023, o Plano Rumo ao Crescimento Habitacional, exigindo que os concelhos reservem terras para 30 anos de demanda. Eles querem garantir o fornecimento previsível de terras para evitar preços fora de controle. Nos Estados Unidos, cidades como Minneapolis e estados como a Califórnia começaram a flexibilizar o zoneamento exclusivo para residências unifamiliares. Duplexes e pequenos prédios agora podem ser construídos em bairros antes restritos a uma casa por terreno. Isso amplia a oferta onde as pessoas desejam morar, enquanto Singapura adota outro método. Quase 90% das famílias lá possuem casa própria devido a um grande programa habitacional do Conselho de Habitação e Desenvolvimento. O governo compra terrenos, constrói em grande escala e vende apartamentos diretamente aos cidadãos a preços subsidiados. Se a habitação for tratada como infraestrutura, como estradas ou escolas, é possível quase universalizar a propriedade. Tem países que combatem a especulação em vez de focar na oferta. Hong Kong e País de Gales taxam pesadamente as segundas residências. No País de Gales, conselhos locais podem cobrar até 300% de sobretaxa no imposto municipal. Taiwan taxa revendas de imóveis em até 2 anos em até 45%, desestimulando a especulação. Na Holanda, municípios proibiram investidores de comprar em bairros para manter casas aos moradores locais. Os Estados Unidos agora estudam proposta semelhante com a lei para limitar fundos de hedge em casas americanas. A lei proibiria fundos de hedge e grandes empresas imobiliárias de possuir casas unifamiliares. Para resolver a crise, precisamos de mais casas e repensar quem as compra, onde são construídas e que economia promovem. Porque, no fundo, é a mesma velha história. Uma grande onda de dinheiro indo para poucos ativos, prejudicando as classes média e baixa. Se esse desequilíbrio não mudar, reformas de zoneamento ou novas construções não tornarão as casas acessíveis.